Capítulo 9. Assim que essas coisas foram feitas, os príncipes se dirigiram a mim e disseram: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das terras ao redor e das suas práticas detestáveis. As práticas dos cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles tomaram algumas das filhas deles como esposas para si e para os seus filhos. Agora eles, a descendência santa, se misturaram com os povos das terras ao redor. Os príncipes e os subgovernadores foram os que mais praticaram essa infidelidade. Assim que ouvi isso, rasguei a minha túnica e a minha capa, arranquei cabelos da minha cabeça e pelos da minha barba e me sentei profundamente abalado. Então todos os que temiam as palavras do Deus de Israel se reuniram à minha volta por causa da infidelidade do povo que tinha voltado do exílio. E eu fiquei sentado, profundamente abalado, até a oferta de cereais do anoitecer. Quando chegou a hora da oferta de cereais do anoitecer, levantei-me do meu estado de humilhação, com a túnica e a capa rasgadas. Ajoelhei-me e estendi as mãos a Jeová meu Deus, e disse: Ó meu Deus, eu me sinto envergonhado e constrangido para levantar o rosto a ti, ó meu Deus, pois os nossos erros se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa se acumulou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até hoje, a nossa culpa tem sido grande. E por causa dos nossos erros, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, temos sido entregues às mãos dos reis de outras terras, sofrendo com a espada, o cativeiro, o saque e a vergonha, como se vê hoje. Mas agora, por um momento, Jeová, nosso Deus, mostrou-nos favor, permitindo que um restante sobrevivesse e dando-nos um lugar seguro no seu santuário, para fazer os nossos olhos brilhar, ó nosso Deus, e para nos reanimar um pouco na nossa escravidão. Pois embora sejamos escravos, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Mas, no seu amor leal por nós, ele nos concedeu o favor dos reis da Pérsia para nos reanimar, a fim de que se erguesse a casa do nosso Deus e se restaurassem as ruínas, e para nos dar uma muralha de pedras em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó nosso Deus, depois de tudo isso, o que podemos dizer? Pois abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que estão entrando para tomar posse dela é uma terra impura, por causa da impureza dos povos das terras ao redor, por causa das suas práticas detestáveis. Eles a encheram de ponta a ponta com a sua impureza. Portanto, não deem as suas filhas aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os seus filhos, e jamais busquem a paz e a prosperidade deles. Então vocês se tornarão fortes, comerão do que a terra tem de bom, e tomarão posse dela para os seus filhos para sempre. E depois de tudo o que nos aconteceu, por causa dos nossos atos maus e da nossa grande culpa, tu, ó nosso Deus, não agiste conosco conforme os nossos erros, e permitiste que nós, que aqui estamos, sobrevivêssemos. Será que violaríamos novamente os teus mandamentos e formaremos alianças matrimoniais com os povos que praticam essas coisas detestáveis? Será que não ficarias tão irado conosco, a ponto de nos destruir por completo, sem nos deixar restante nem sobrevivente? Ó Jeová, Deus de Israel, tu és justo, pois sobrevivemos como um restante até hoje. Aqui estamos diante de ti como culpados, pois por causa desse pecado é impossível ficar de pé diante de ti. Capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e fazendo confissão, chorando prostrado diante da casa do verdadeiro Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. E o povo chorava muito. Em vista disso, Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão,
disse a Esdras: Nós fomos infiéis ao nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras dos povos das terras ao redor. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Agora, façamos um pacto com o nosso Deus para mandar embora todas as esposas e os filhos delas, conforme a orientação de Jeová e dos que temem o mandamento do nosso Deus. Vamos agir de acordo com a lei. Levante-se, pois essa questão é da sua responsabilidade, e nós vamos apoiá-lo. Seja forte e haja. Então Esdras se levantou e fez os chefes dos sacerdotes, os levitas e todo o Israel jurar que agiriam conforme o que havia sido dito. Assim eles fizeram o juramento. Esdras se retirou então de diante da casa do verdadeiro Deus e foi à sala de Jeoanã, filho de Eliasibe. Embora fosse para lá, não comeu pão, nem bebeu água, em sinal de luto, por causa da infidelidade do povo que tinha voltado do exílio. Então fizeram uma proclamação em Judá e Jerusalém para que todos os que tinham voltado do exílio se reunissem em Jerusalém. E segundo a decisão dos príncipes e dos anciãos, quem não chegasse no prazo de 3 dias teria todos os bens confiscados e seria expulso da congregação do povo que tinha voltado do exílio. Portanto, em 3 dias, isto é, no dia 20 do 9º mês, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém. Todo o povo ficou sentado no pátio da casa do verdadeiro Deus, tremendo por causa daquela questão e por causa da forte chuva. Então Esdras, o sacerdote, se levantou e lhes disse: Vocês agiram de modo infiel, casando-se com mulheres estrangeiras, e assim aumentaram a culpa de Israel. Agora, confessem o seu erro a Jeová, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos das terras ao redor e dessas esposas estrangeiras. Em resposta, toda a congregação disse em voz bem alta: Temos a obrigação de fazer exatamente o que o senhor está dizendo. No entanto, há muita gente aqui, e estamos na estação das chuvas. Não é possível ficar do lado de fora, e o assunto não será resolvido em 1 ou 2 dias, pois fomos muito rebeldes nessa questão. Portanto, por favor, deixe que os nossos príncipes representem a congregação inteira, e que todos os que estão nas nossas cidades que tenham se casado com mulheres estrangeiras se apresentem num dia determinado, junto com os anciãos e os juízes de cada cidade, até fazermos recuar a ira ardente do nosso Deus causada por essa questão. No entanto, Jonatã, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, e os levitas Mesulão e Sabetai os apoiaram. Mas os que tinham voltado do exílio fizeram conforme combinado. E Esdras, o sacerdote, e os cabeças das casas paternas, todos designados por nome, reuniram-se à parte no 1º dia do 10º mês para investigar o assunto. E no 1º dia do 1º mês, terminaram de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. E descobriu-se que alguns dos filhos dos sacerdotes tinham se casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesua, filho de Jeuzadaque, e dos seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Mas eles prometeram que mandariam suas esposas embora e que, por serem culpados, ofereceriam um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, havia Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleazar. Dos levitas havia Josabade, Simei e Quelaías, isto é, Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. E dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E dos israelitas, dos filhos de Parós, havia Ramias, Isias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote,
Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeuanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dos filhos de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedeias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazu. Dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. E dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham tomado esposas estrangeiras, e eles mandaram embora as esposas junto com os filhos.